Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o lançamento lá no site dos moldes de silicone da minha nova linha aqui, da minha primeira, né, nova linha. E aqui eu vou fazer demonstração para vocês, porque segunda-feira eu fiz uma live, né, demonstrando, mas muita gente não conseguiu assistir. E também eu tava meio nervoso, esqueci de passar alguns detalhes e de mostrar eles mais de pertinho, então aqui agora eu vou mostrar eles bem pertinho pra vocês, tá bom? Aqui, ó, gente, é o molde topinho com dedinhos. Ele vem a cavidade da cabecinha e a cavidade do corpinho, que fica aqui o tronquinho, as mãozinhas separadas, né? E os pezinhos e as perninhas com os pezinhos também. Detalhe, gente, topinho com dedinhos, por quê? Porque aqui, ó, os dedinhos são separados para você fazer essas mãozinhas bem fofas. Igual este exemplo aqui que eu vou mostrar. Ó, ela sai assim do molde, já a mãozinha, bem fofinha, ó. Eu tirei ela faz pouco tempo, só esperando o caminhão passar aqui. E aqui eu fiz as mãozinhas, né? Sai bem fofinha do molde. Os pezinhos também sai com dedinho, gente, olha. Era uma coisa que todo mundo me perguntava. Como que você fez o pezinho? Você tem molde? Qual molde você usou? Eu falava, gente, eu não tenho, fiz modelando mesmo. Ah, ensina pra gente como faz. E eu fiz aqui o molde para facilitar mais ainda o trabalho, né? Então, ele sai assim, ó, do molde, o pezinho. Assim sai a mãozinha, ó, do molde. E o corpinho fica assim, com a cabecinha. E a cabecinha, ela não vem com as orelhinhas, é só a cabecinha redondinha, né? E a marcaçãozinha da boca você faz aí com os seus marcadores, ou vocês podem colocar também olhos adesivos, pintar, que foi pintura. Então, esse é o molde, ó, bem rechuchudinho. Aqui tem uma barriguinha, mas não dá pra ver, que eu vou mostrar ali no outro exemplo que eu tenho. Também fica com uma barriguinha bem fofinha aqui pra fazer aquele estilo mesmo mais cut, mais fofinho. E ficou assim, então, o topinho com dedinhos. Ó, aqui na sininho é a parte que eu falo da barriguinha, ó. Dá pra ver... Opa, quase que eu deixei ela cair. Dá pra ver a saliênciazinha da barriga, assim, mais de perto. Não sei se no celular dá pra ver... né? Dá pra ver um pouquinho aqui. Aqui tem uma barriguinha, mais ou menos. E daí, ó, os bracinhos com as mãozinhas de dedinho, ó, sai assim do molde, fica exatamente assim, ó, bem fofinho. As perninhas também, ó, bem fofinhas. E esse molde aqui, no pezinho, eu usei daí a massinha, abri uma massinha, né, e cobri o pezinho, só tirei as marcações do dedinho, não deixei secando, porque se você cobrir, né, com a massa, se você, por exemplo, secar o pezinho dessa forma ali, né, se você secar o pezinho, pode ser que quando você for cobrir para fazer o sapatinho, fique com as marcações do dedinho por baixo. Então, alisa antes, deixa a perninha secando e depois você faz a sapatilhinhazinha. Fica muito fofinho. Deixa eu colocar aqui. Aqui na Bu, ó, eu fiz o pezinho dela, bem bonitinho também. Coloquei metade de massa branca ali na parte do pé e na outra parte coloquei a massa pele e fiz o pezinho da Bu, ó, com a meinha, né, no pé. Olha o dedão ali, gente. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Olha o dedão marcadinho. Fica bem fofinho. Eu só tirei as outras marcações dos dedinhos, alisando com o modelador, né? E daí tirei a marcação dos dedinhos. Só deixei o dedão marcado. Ficou uma fofura, ó. E aí aqui eu fiz esse bebezinho, coisa mais fofa. Esse molde do ursinho eu também tenho ele aqui, tá? Ó, os pezinhos ficaram bem gordinhos, bem bonitinhos. As mãozinhas também ficam bem bonitinhas. E esse aqui ficou bem fofinho. Os bracinhos, ó, eu coloquei do jeito que sai do molde, nem alisei igual eu alisei e fiz os braços das meninas, ó. Que eu tirei a emenda, né? Aqui eu deixei com a emenda mesmo pra formar a roupinha dele. Coloquei a massinha azul lá no molde da mãozinha.
coloquei a massinha pele, né? E aqui eu só fiz a emendinha da manguinha dele. Ficou muito fofinho. Esses dois aqui, a Bu e o bebezinho do ursinho, ele ficou um pouquinho menor, porque eu tirei uma partezinha da coxa pra fazer mais bebezinho. Mas o bebezinho também fica lindo, grandão assim, ó, e dá pra fazer tanto bebezinhos, quanto crianças, quanto, né, adultos, ou qualquer outra escultura. Princesas fica maravilhoso também. Então essas foram as formas que eu consegui fazer o topinho aí, alguns dos exemplos que dá pra fazer, porque tem, né, vários exemplos. Que o tamanho fica com 13 centímetros as grandinhas e 12 centímetros ficaram os pequenininhos. 12, 11 centímetros mais ou menos. E 13 centímetros ficam o topinho depois que sai do molde. Aqui então a gente tem o molde doçurinhas, que você pode fazer aplique para laço, você pode fazer ponteira de lápis e fica um mais gostoso que o outro. Dá vontade de comer mesmo e dá para criar muita coisa com esse molde aqui, ó. Então aqui a gente tem o molde que é o doçurinhas e você vai fazer altas criações aí com esse molde também para aplique de laço, que tá na febre desses docinhos, né? Esse é o molde doçurinha. Gente, ele fica com o tamanho de 2,5 pirulita, bolachinha, que são os menores, né? E o donut. E daí, esses maiorzinhos aqui ficam com 3... Deixa eu até medir de novo, peraí. Esse maiorzinho fica com 3,5 centímetros ou 4 centímetros, dependendo aí também da massa, né, gente? Porque tem massa que retrai mais. Mas essa daqui ficou com 3,5 centímetros. Então, esse é o molde doçurinhas. E vamos aqui pro molde do bebê gostosurinha. Esse bebê gostosurinha é uma das minhas paixãozinhas, porque olha que coisinha mais fofa que fica, gente. Esse molde aqui, ele vem com a cavidade do corpinho, a cavidade da cabecinha, tem o sapatinho ali, ó, pra fazer o sapatinho. Tem as mãozinhas que também são marcadinhas, ó, deixa eu focar aqui. Ó, as mãozinhas que elas também são marcadinhas. Aqui tem o bracinho, né, que é mais universal para os dois lados. O lacinho também. E as perninhas, que são essas perninhas rechonchudas bem fofa aqui. Com ele eu consigo criar lembrancinhas, aplique para laço também. Olha, fiz aí a bebê frutinha, que é o moranguinho, coisa mais fofa. Eu fiz também a bebê cerejinha ou maçãzinha, né? Não sei com que ficou parecido. Aí eu fiz um olhinho bem correndo nessa daqui, porque eu não tinha olhinho adesivo aqui pra ver como é que ia ficar. Então essas foram as bebês frutinhas e o nome do molde é bebê gostosurinha. Fica muito fofinho. Tem o tamanho de 4 centímetros ela sentadinha, mais ou menos 3,5 centímetros mais ou menos, porque não estão bem secas, então eu creio eu que quando secar mais vai retrair um pouco mais. E dá pra fazer ela em pezinha também, ó. Fiz esses modelinhos, mas não consegui terminar, porque é muita coisa, gente, pra dar conta aqui, então eu sozinho fiz correndo aí esses dois modelinhos pra mostrar que ela também fica em pezinha. E ela em pezinha vai ficar mais ou menos no tamanho de 4,5 centímetros ou quase 5 centímetros, tá bom? Então, essa foi a bebê gostosurinha. Aí nós temos aqui o molde do pelúcia. Esse peluciado aqui, eu já aviso de antemão que ele não fica assim no molde, tá? Ele sai liso do molde. Mas é um estilo de pelúcia que eu ensino a fazer aqui no meu Instagram. Tem o método que eu fiz para os coelhinhos da Páscoa, que foi usando lã pompom, raspando a lã pompom, deixando o pelinho bem fofinho e colando com cola lantejoula. Ele vai se assentando, ele vai se assentando e vai ficando assim desse jeito. Esse lacinho, eu usei o lacinho da bebê gostosurinha ali, pro lacinho do pescoço, ó, e ficou muito fofinho. Ele faz aqui nesse molde a cavidade do ursinho,
né? Cabecinha, o corpinho e aqui uma cabecinha também para unicórnio, que eu fiz esse unicórnio aqui, ó. Tá até cuspiu saindo aqui que eu não colei direito. Mas faz o unicórnio, faz uma vaquinha, faz um cavalinho, né? Dá pra você criar várias coisas. Eles também compõem topo, né? Vela, fazer a criança abraçadinha com um bichinho. Ó, aqui eu fiz o Sansão da Mônica, usando a cavidade da cabecinha do ursinho e as orelhinhas aqui, ó. Aí eu só tirei as orelhas do urso, tirei o focinho, arredondei, né? E fiz uma cabecinha usando, né, a cavidade do ursinho e criei o Sansão da Mônica. Aqui desse molde aqui eu também fiz os corpinhos do Sullivan, eu apenas só acrescentei mais massa na barriga. E também fiz esse ursinho aqui de cachecol que o menininho tá segurando na mão. Então ele fica muito fofinho, gente. Pelúcia, porque eu não vejo esse molde assim, que não esteja com essa pelúcia, que fica muito fofinho, né? Você pode também usar aquele pó de flocagem, que também vai ficar muito lindinho, ó. As peças saem assim desse molde. Mais lisinhas. Esse molde aqui, gente, ele tem, então, o tamanho dele fica... tô medindo aqui. Fica 4 centímetros o tamanho do cavalinho e 3,5 ou 4 centímetros também o tamanho do ursinho. O coelhinho fica um pouco maior por conta das orelhas, então ele vai ficar aqui com 5,5 centímetros. E você faz aí várias coisinhas também com esse molde mais universal. Dá pra criar a turma do puff, dá pra fazer muita coisinha fofinha. Então esse é o molde pelúcia. Aqui vamos para um molde que é um molde que eu adorei fazer, que é um molde super fofinho e tá muito em alta, que é o da lhama, né? Aqui a lhama fica de corpinho de lado, ó. Essa lhama ficou muito fofinha. Tem a lhama de corpinho de lado e de corpinho de frente, que fica assim. Aí você vai criando do jeito que você quiser também. Os olhinhos não são marcados no molde. Você pode usar tanto olhinho adesivo, como fazer uma bolinha de massa igual eu fiz aqui. Ou então usar aquelas meia pérola ou miçanguinha, né? Aí você também pode adaptar, ó, fazer com o molde de frente, só tirar as perninhas e colocar mais pro lado as perninhas, ó. E faz ele sentadinho, coloca uma mãozinha, né, bracinho. Pode fazer esse daqui de segura chá, que fica muito fofo, né, numa basezinha. Igual esse aplique aqui que eu fiz pra, tanto faz, como lembrancinha ou também aqueles apliques, enfeites de cuia, né. Ó, o cacto sai assim. E eu também criei aqui um modelinho mais fofinho de cacto para aplique de laço, também para enfeite de cuia também dá. Colocar umas pedrinhas assim, fica muito fofinho, olha. Ele sai mais lisinho do molde, tá? Ele sai mais lisinho, fica mais igual aquele ali. Mas olha que fofinho que fica. Então, aqui o cacto, ele tem... O cacto, ele tem 3 centímetros de altura, né? Tamanho dele. E a lhama, ela fica com... Deixa eu pegar lhamas de ladinho aqui pra medir. De pé, quer dizer. A lhama, ela fica com 4,5 centímetros essa de frente. E a de ladinho fica com 4 centímetros, mais ou menos. 4,5 centímetros, tá? Então, esse é o molde da lhama cacto. Eu esqueci de falar o nome do molde. Esse é o molde da lhama cacto. E dá pra fazer várias coisinhas com ele também. É um dos meus moldes favoritos aqui dessa coleção. E vamos para o próximo molde, que foi esse daqui, que é um dos temas que eu mais faço, que é um dos temas que eu mais gosto, né? Que se viralizou aí, das ilustrações da queridíssima Carol Grillo, do Estúdio 812. Ela é a dona da arte, né? Ela é a dona
das ilustrações, ela que desenvolveu essas fofurices. Na página dela vocês encontram várias coisinhas lá, uma mais linda que a outra. Eu adoro muito ela e o trabalho dela, então resolvi criar esse molde e também pedindo ajuda dela de como eu poderia fazer, né, por conta do direito autoral, tudo mais, porque é uma peça, né, é um trabalho dela que já está registrado e tudo mais, a criação dela. Então, a gente precisa fazer tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes, né? Então, a gente conseguiu a licença comercial para produzir esses moldes aqui para vocês. E eles vão ficar lindos em apliques de laço, vão ficar lindos em ponteira de lápis. E é um tema, assim, que tá vindo com tudo, né? Principalmente para mim, que eu tenho muito pedido. Dessa turminha aqui eu não dou conta e também não tenho como fazer. Então, fica aí a criação do molde para vocês adaptarem e fazer da melhor forma que quiserem. Aqui daí tem um lacinho no molde, tem a florzinha para você deixar ali com carinha mais feminina, né? Não vem com a marcaçãozinha da bochecha, você só precisa fazer uma bolinha, né? Pra pôr na bochecha, mas vem com a marcaçãozinha de todo o resto, ó. A carinha do ursinho, ela é única e dá pra fazer altos bichinhos vindo desse molde aqui. Inclusive, eu tenho uma parceira que já tá produzindo coisas mais fofas do mundo. Vem aqui a carinha do esquilinho, né? Que tem, ó, o focinho, a marcaçãozinha do cabelinho pra você fazer. Tem aqui a raposinha. Tem aqui o coelhinho ou a coelhinha, né? Aqui vem o cabelinho da coelhinha, ó, essa cavidade. E daí aqui a cavidade do narizinho de todos eles, pra você fazer também, porque o narizinho é uma coisa chata de fazer, esses focinhos. E aqui o guaxinizinho, que fica uma fofura, que tem também a divisão aqui, ó. E a marcação aqui dentro, ela fica mais profunda aqui nos olhinhos, pra você poder fazer essa parte do olho cinza nessa cavidade do molde aqui. Então, gente, esse é o molde da aplique de cabecinhas do Animaizinhos do Bosque, tá? No site eu vendo ele separado para quem quiser só a cabecinha. E também vendo ele com o corpinho para quem quiser o combo, que é o corpinho e a cabecinha. Aqui é os exemplos que eu criei, tirando do molde de corpinho. Hoje ainda vou modelar mais alguns. E tenho modelado ali outros, mas estão secando para amanhã mostrar para vocês. Para amanhã não, para hoje mostrar para vocês. Eu tô surtando, tô maluco. Mas olha, fica assim, chapadinho, tá? Não, saindo do molde, ó, fica chapadinho o corpinho. Aí ele vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já mostro essas duas fofuras aqui que eu fiz. Ele fica com o corpinho do ursinho, com o rabo da raposa, o corpinho da raposa, o rabo do esquilo, o rabo do guaxinim, o corpinho do esquilo e do guaxinim, porque eles são bem parecidos, então eles são redondinhos assim, desse jeitinho. Vem com o corpinho do coelho, a nozezinha que o esquilo carrega, né? O bracinho universal para todos eles. Esse bracinho aqui é do ursinho, que é maiorzinho. E a perninha universal também para todos eles, fora o ursinho, né? Que já tem os seus pezinhos aqui. Então, aqui, gente, ela sai mais chapadinha. Mas, se você deixar um pouquinho de massa para fora, né? E alisar, olha o que dá para fazer. Olha essa fofurinha. Deixa eu aproximar aqui, focar. Olha essa fofurinha que dá pra fazer lembrancinhas, dá pra fazer aplique de chá, dá pra fazer aplique de cuia e aplique de caixinha, né, de acrílico. Olha essa raposinha, que coisa mais linda que fica, feita aí com as perninhas, né, como tem só uma perninha, ela fica só de frente. Mas você usando a mesma perninha e ajeitando a massa daí ao contrário, ó, dá pra fazer a perninha de trás. O bracinho, ele já é universal e você modela do jeito que você quiser. Aqui eu só abri um pedacinho de massa e coloquei a massinha no peito dela. E ficou a raposinha para lembrancinha. Então, aqui você cria diversas também pecinhas para você produzir aí em grande escala. Esse foi o molde, então esse daqui vem no combo. Tem lá no combo e tem só a cabecinha. Perdão que eu tô soluçando. Então, esse molde aqui é o molde Animais do Bosque Encantado, tá bom? E vamos para o último, mas também não menos importante, que é
a minha coleçãozinha ali favorita. Olha que coisinha mais fofa esses animaizinhos aqui, tirado do molde. Tô com bosque na cabeça. Tirado do molde, olha, que coisinha mais fofa. Eu criei e desenvolvi aqui, ó, um molde mais universal. Esse molde aqui se chama... E caiu a turma. Esse molde aqui se chama Animais Cuti-Cuti, tá? Mas, além dos animais, você consegue fazer até bebezinho usando essa cavidade mais fofinha aqui, sentadinha. Até lembrancinha de nascimento e, né? Enfim, sobre os animais dá pra fazer toda a turma do safari, toda a turma da fazenda. E aqui vem a cabecinha daí mais simples, ó, sem marcações, pra ela sair assim mais arredondada, ó. Pra ela sair mais arredondada, que eu só furei e coloquei 2 miçangas, né, 2 bolinhas. E aqui eu fiz as orelhinhas manualmente, porque se for criar um molde de carinha para todos eles, teria uma infinidade de moldes muito grande para fazer já a carinha deles sozinho. Então, criei um mais universal que ele abrange toda essa turma aí, dá para você criar bastante modelinhos. Nesse molde aqui, ele faz o corpinho sentadinho e o corpinho de pé. Ou deitadinho, se você preferir, né? Deixar assim, ó. Eu tenho o modelo dele deitadinho aqui. Ó, deitadinho. Pra fazer só o corpinho. Fica bem fofinho, parece que o animalzinho caiu. E aqui o corpinho sentadinho, que fica igual o porquinho e o elefantinho. Então, gente, esse molde aqui também dá pra fazer o bebezinho. E ele se chama Animais Cuti-Cuti. Porque a minha mãe deu esse nome porque ela falou, meu Deus, que coisa mais cuti-cuti. Então eu falei, mãe, então o nome do molde vai ser em homenagem a você. Os animais cuti-cuti, eles têm o tamanho de... Os empezinhos ficam com o tamanho de 6 centímetros, mais ou menos, tá? Fora a girafinha que eu adaptei o pescoço, mais a vaquinha. E o cavalinho fica com 6 centímetros. E o porquinho, e o elefantinho e o leãozinho, eles ficam com o tamanho de 4,5 centímetros em pezinho, ó. Não dá bem 4,5 centímetros. Mas é mais ou menos isso, tá? Aqui eu não mostrei a medida do animaizinhos do bosque, mas eles ficam a cabecinha. Então ficou aqui com 2,5 centímetros, contando com as orelhinhas de cada bichinho, fora do coelho, né? Que deve de ficar com uns 3 centímetros. Ó, mais ou menos 3 centímetros. E daí, eles com o corpinho, fica no tamanho de 4 centímetros. Ó, 4 centímetros. Então, esse foi o tamanho da bicharada aí. Muito fofinho, né? Essa é a primeira coleção, então, gente, estou muito feliz. E eu espero que vocês gostem, tá? Um abração e fiquem com Deus.